Olá, tudo bom? Esse é mais um vídeo da Escola do Empreendedor. Eu quero conversar com você sobre empreendedorismo. Vamos lá? Eu quero conversar com você sobre os papéis gerenciais. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar com você sobre uma armadilha muito comum quando a gente fala em gerenciamento. No cargo de gerente, de supervisor, de gestor, de líder da equipe. É muito comum que no afã de querer resolver, de fazer com que a coisa aconteça de fato, esse gerente, esse supervisor, acabe executando as tarefas que são operacionais, que são dos seus liderados. É importante que o gerente esteja focado em engajar a sua equipe a executar e não ele mesmo fazer a execução da tarefa. É claro que há momentos em que é preciso que ele faça, mas o equilíbrio é o melhor caminho. Eu preciso estar focado em treinar, motivar, liderar, tirar das pessoas o melhor delas para que elas executem e não simplesmente tirar as pessoas de perto para que eu execute. O foco de um bom gestor não está na tarefa, está nas pessoas. Baseado nisso, existe uma teoria da administração que fala sobre as 10 funções, os 10 papéis de um gerente. E esses papéis, eles estão relacionados e agrupados em 3 grandes categorias. Essa lista foi criada por Henry Mintzberg, baseado em uma pesquisa com grandes empresários, gestores, gerentes, perguntando a eles qual é a função que você executa. Ele pegou todas as respostas e com essas respostas ele criou os 10 papéis gerenciais. Vamos ver o primeiro grupo de papéis gerenciais. Olha aí na tela. O primeiro grupo é o papel interpessoal. Aí ele tem 3 funções. O papel de símbolo, de líder e de elo de ligação. O gestor, que nesses papéis interpessoais, o grande foco dele é representar a organização diante do público externo e do público interno. O papel de símbolo é o papel de representação. É aquela pessoa que fala pela organização. Se você parar para pensar, imagine que acontece algum problema com a empresa e você, que é diretor da empresa, pega o microfone aí num jornal, numa reportagem e vai dar a sua opinião sobre o que aconteceu. Naquele momento você não fala como indivíduo, você fala como a empresa. Porque você, enquanto líder, tem o papel de símbolo da organização. Dentro do papel interpessoal, há o papel também de liderança, que é isso que eu falei no início, de liderar as pessoas, engajar. Enquanto o símbolo é um papel de representação para o público externo, o líder é um papel de representação para o público interno. O terceiro interpessoal é o papel de elo de ligação. É a pessoa que vai ligar o público interno com o público externo. O segundo bloco de papéis gerenciais é os papéis de informação. É função do gestor, do gerente, fazer com que a informação seja criada, transmitida, entendida e realizada. Se por acaso você criou uma informação e ela não foi transmitida, você precisa rever seus canais de comunicação. Se ela foi transmitida e não foi entendida, você precisa rever a sua linguagem. Se ela foi transmitida, entendida, mas não foi realizada, você precisa rever a sua liderança. O papel de informação, ele é dividido em monitor, disseminador e porta-voz. O monitor cria a informação, disseminador espalha essa informação e o porta-voz fala em nome da empresa. Um dos grandes problemas das empresas é quando o gerente não assume para si a função de comunicação e deixa com que toda a comunicação corra de maneira informal. Aí as coisas não são transmitidas da maneira correta, cria-se a rádio corredor, as pessoas falam o que pensam, o que querem e não há uma informação real, formal da organização. É papel do gestor formalizar a comunicação da empresa. Ela tem que ser criada, transmitida, entendida e realizada. O terceiro grupo de papéis são os papéis de decisão. E aí é um aviso. Se você não consegue se decidir, não assuma a liderança. É preciso que o líder entenda que a decisão é dele
e a responsabilidade também. Talvez aconteça alguma coisa na sua empresa, se você for gestor, ou enquanto estudante, você está estudando sobre liderança, coisas que não são culpa do gestor. Alguém erra, alguém chega atrasado, alguém atende mal. De fato, não é culpa do gestor, mas é responsabilidade do gestor. O papel de decisão, tudo que se decide dentro da organização, mesmo com votação, mesmo democraticamente, a decisão ela é uma responsabilidade do gestor. Se você não quer decidir, não assuma o papel de liderança. Saia antes que pese para você. Os papéis de decisão, eles são divididos em 4 papéis diferentes. O papel de empreendedor, no sentido de inovador, é função do gerente perceber as oportunidades e inovar, buscar, incentivar a inovação. O papel de conciliador é função do gerente conciliar conflitos, distúrbios dentro da organização. O papel de gestor de recursos é função dele decidir como vai ser a distribuição dos recursos. E, por fim, o papel de negociador. E aí vai uma dica para terminar nossa aula. Antes de assumir a gestão de um negócio ou a liderança de uma equipe, é importante que você faça 3 grandes perguntas a você. Primeiro, eu tenho perfil de liderança? É importante você entender que nem todo mundo tem esse perfil e que não é menos não ser líder. Uma carreira pode ser muito bem sucedida sem você necessariamente ser líder. Em contrapartida, alguém que não é um bom líder pode acabar com a sua carreira assumindo uma liderança e não sendo bem sucedido nela. Primeira questão, eu tenho perfil? Segundo, se eu tenho perfil, eu estou preparado, maduro o suficiente? Você pode ter o perfil, mas não para agora. Você precisa estudar mais, ter mais experiência, pensar mais. Então, você primeiro tem o perfil, segundo, você precisa estar maduro para assumir aquela função. E terceiro, os meus valores estão alinhados com essa organização? Às vezes a gente trabalha na organização que os valores não são alinhados com os nossos. Enquanto operacional, tudo bem. Mas se você vai assumir um papel de decisão, de gestão, de liderança, você precisa refletir. Só vale a pena assumir se os seus valores estão alinhados com a organização. Você precisa ter o perfil, estar maduro bastante e ter os valores alinhados. É isso. 10 funções que, na verdade, 10 papéis gerenciais, na verdade, não são separados. São 10 papéis dentro de uma só pessoa e precisa estar muito preparado para assumir. Eu espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.